Bom dia, graça e paz. Aqui é a Thalita Martins. Hoje, sexta-feira, e nós vamos terminar o capítulo 9. Hoje ele talvez fique um pouquinho mais extenso. Os dois últimos procurei fazer mais breve, mas vamos terminá-lo, amém? O subtítulo começa assim: autoanálise do tipo situação e reação. Certo dia decidi que ia fazer brilhar o chão de minha cozinha, pois não brilhava havia muito tempo. Resolvi que aquele era o dia e, por sinal, era um dia de chuva. Ajoelhei e me esfreguei o chão. Você já teve um chão de linóleo? Não se pode passar um pano molhado, como se faz com chão comum, de cerâmica ou vinil. Você precisa se ajoelhar e esfregar com as mãos para limpá-lo e depois encerá-lo. Eu tinha chegado ao ponto em que conseguira limpá-lo tão bem e estava pronto para receber a cera. Saí da cozinha por alguns minutos. Quando eu voltei, havia marcas de pé por todo o chão. Fiz então uma coisa muito inteligente, muito feminina. Sentei-me em meio a toda aquela sujeira e comecei a chorar. Enquanto eu estava ali sentada, tive uma pequena conversa com Deus. Pai, se tu queres que esta casa fique limpa, será preciso que consiga outra pessoa para limpá-la. Eu não posso fazer isso. Está além das minhas forças. É uma situação impossível. E pude ouvir o Senhor dizer baixinho: por que não faz as coisas com decência e ordem? Pensei então, mas eu tenho tentado fazer isso. Dessa conversa e de pensamentos que me foram dados por Deus mais tarde, surgiu essa tabela de situação e reação. A primeira que eu fiz não era tão elaborada quanto a atual, mas aprendi a colocar a data e a hora em que cada coisa acontecia. Descobri que o dia do mês influi na nossa maneira de reagir à tensão, e a hora do dia também, porque quanto mais tarde, mais cansada você está, porque quanto mais tarde, mais cansada você está. Comecei então a identificar e a proteger-me contra essas horas de cansaço. Eu escrevia cada situação na tabela. Estava limpando o chão, qual a minha reação às marcas do pé no chão. Sentei no chão e chorei. Muito inteligente. O que deveria ter feito? Muito simples. O Senhor me disse: por que não trancou a porta dos fundos? É bom lembrar uma coisa: nunca impeça completamente a entrada dos seus filhos. Faça com que eles saibam que sempre há um outro meio de entrar. Você pode pensar: isso não vai prejudicá-lo se for feito 1 ou 2 vezes. Não, não vai. Mas são as pequenas coisas que fazemos aos nossos filhos que irão causar-lhes problemas amanhã. Eles precisam saber que sempre há uma outra entrada, caso você feche a porta da cozinha. Explique também: vou limpar as marcas dos pés. Por favor, fiquem lá fora enquanto eu limpo isso. E eles ficarão muito contentes porque lá fora havia muita lama. À medida que os dias passavam, Deus me deu promessas em sua palavra que poderiam ser úteis em situações que poderiam surgir na minha vida. Comecei a escrever essas promessas a fim de que, ao encontrar a situação, pudesse ligar as duas coisas e dizer: Deus prometeu que estará sempre comigo, não me abandonará. Estará comigo bem no meio desse detestável serviço de casa. Ele prometeu. Não posso achar palavras suficientes para explicar quanto isso me ajudou a mudar a minha atitude. Ser uma boa esposa e mãe toma tempo. Muitas vezes não realizamos o nosso trabalho de esposa e mãe como devemos. Pensamos que se trata de uma tarefa desagradável e ingrata e paramos aí. E não é isso que Deus quer. Ele quer que apreciemos aquilo que nós temos. Ele quer que fiquemos felizes com o privilégio de ser esposa e mãe. Se você começar a fazer as coisas do modo de Deus, descobrirá que gosta e até ama a sua tarefa. Isso parece talvez impossível a você no momento, mas faça uma experiência. Tenho certeza de que aprenderá a desempenhar seus afazeres com amor.
Segundo subtítulo, organize o seu trabalho doméstico. O trabalho doméstico não precisa, na verdade, prolongar-se tanto quanto pensamos. Descobri isso quando comecei realmente a cronometrar o meu tempo. Eu encarava cada tarefa como um problema de tempo. Será que posso fazer isso em 5 minutos? Ou em 15? Outras vezes eu ligava o rádio e pensava, quando terminar esse programa, devo ter terminado o meu trabalho. O modelo de organização dos serviços de casa vai lhe ajudar no sentido de diminuir o tempo gasto inutilmente. Apesar das interrupções de seus filhos, você verá que você pode, mesmo assim, fazer tudo com eficiência, se fizer as coisas ao modo de Deus. E continua a repetir, fazer ao modo de Deus. Faça a si mesma um desafio enquanto estiver realizando o serviço de casa. Verá que se esforçará para terminar antes da hora marcada e vai ser divertido. Quero fazer-lhe uma advertência. Algumas mulheres vieram me procurar aflitas depois que entreguei esse modelo. E elas disseram, tentei seguir o modelo a semana toda e não foi possível. Isso é de verdade? Você precisa preparar a sua própria tabela, a sua própria organização e não se esforçar para seguir a dela. Eu costumava mostrar uma folha em branco só com o título, para que as alunas aprendessem como preparar a sua própria tabela. Mas elas começaram a me pedir, por favor, nos dê uma ideia, de como limpar a casa. Algumas mulheres nem imaginavam como é forrar uma prateleira. Outras não tinham tido a oportunidade de viver numa casa em que o serviço doméstico é bem feito pela mãe. Não sabiam como era fazer isso. Então eu preparei essa tabela para elas, só para que elas tivessem uma ideia do que era necessário fazer numa casa, os serviços que uma casa demanda. E foi essa tabela que eu segui quando as minhas filhas eram pequenas. Distribua os pequenos serviços domésticos. Eu creio firmemente que cada criança em uma casa deve ter uma tarefa, alguma coisa para fazer. Escolha algo que esteja à altura da idade da criança e faça com que ela execute esse trabalho. Por exemplo, uma criança pequena pode limpar a cesta de lixo à noite, para que de manhã tudo esteja em ordem. Você sabe o que é levantar-se e olhar para aquela pilha de pratos sujos da noite anterior? Sabe quanto tempo leva para lavar esses pratos na hora? Por mais cansada que esteja, 10 ou 15 minutos, não mais que isso. Mas realmente, você irá se sentir muito melhor de manhã se deixar a casa em ordem antes de dormir. Isso influenciará em sua atitude no dia seguinte. E, gente, isso é muito verdade. Eu sou o tipo de pessoa que eu não sei fazer nada, cozinhar. Se a minha pia estiver com louça, o meu fogão estiver sujo. E eu preciso dessa organização externa para estar bem internamente. E eu detesto acordar de manhã e fazer o café, com louça suja do jantar, com cheiro de comida. Eu acho que não combina você começar o dia bagunçado. Realmente, a casa organizada, pela manhã, quando você acorda, você já começa o dia diferente. Então, às vezes são coisas que parecem tão insignificantes, mas que fazem tanta diferença no nosso dia a dia. E a nossa casa cuidada, organizada, limpa, por mais simples que ela seja, isso também é uma forma de demonstrar amor aos nossos filhos, ao nosso marido. Quem que gosta de estar numa casa suja, bagunçada, não é verdade? E não é que você precisa ficar 24 horas limpando a sua casa, organizando, mas você precisa cuidar da sua casa, Deus te deu ela e o seu marido pode ajudar, os seus filhos podem ajudar, mas a mulher, ela é detalhista, então tem coisas que dependem da gente. Amém? Terminamos aqui e ela deixa a aplicação pessoal, E ela coloca aqui algumas sugestões para manter a sua casa em ordem. E a primeira é assim: separe um lugar no armário ou na gaveta para cada coisa. Jogue fora os periódicos que têm mais de 1 ano. Dê para alguém roupa que não estiver usando há mais de 2 anos. Deixe
Tudo, os objetos que não tiver usado em 3 anos, doe, dê para alguém. Seja forte. Obrigue-se a vencer a mania de guardar roupa naquela coisa. Talvez eu vou usar isso aqui algum dia. 2. Mantenha as gavetas limpas, a fim de não precisar perder 1 ou 2 dias para limpar todas de uma vez. Faça isso quando estiver esquentando o jantar, preparando o café. 3. Faça o mesmo com os armários. Quando guardar os lençóis e as toalhas, arrume os que estiverem em desordem. Arrume também o armário de mantimentos. Antes de guardar alguma coisa, põe em ordem, coloque a nova remessa no fundo. 5. Levante-se antes do resto da família, troque de roupa, prepare o café. Dê à sua família o privilégio de serem acordados por uma mãe alegre e disposta. E ela deixa aqui o versículo de Provérbios 31:15. Amém? Deus abençoe você.